mini texto aqui, uma thread, onde o Danilo Thomas tenta analisar o cenário atual. Eu não concordo com o que ele escreveu aqui. Algumas coisas fazem sentido, algumas coisas. Mas acho que parte do diagnóstico que ele faz, eu discordo. Mas você vê que ele tá tentando escrever, né? Ele tecer uma linha de raciocínio minimamente honesta. Você pode falar assim, pô, eu acho que falta essa informação pra você, isso, aquilo, outro. Eu falei, cara, isso aqui dá uma provocação boa. E uma provocação sobre o que se tornou a esquerda no Brasil. Aí no próximo tema eu tento trazer algumas ponderações pra tentar mostrar o que passa na cabeça desse cara. O que uma pessoa de esquerda, que não é um maluco total das ideias, tipo um petista raivoso, o que uma pessoa de esquerda que ainda raciocina alguma coisa, acha diante do que tá acontecendo no presente momento. Vejamos. Esse julgamento, no fundo, é uma anistia para os verdadeiros golpistas. Veja só, os verdadeiros golpistas. E ele tá falando de Bolsonaro. O establishment brasileiro, na visão dele, que são os verdadeiros golpistas. Aqueles que deram golpe em 2016 para retomar as contras-reformas de Collor, Itamar e FHC e manipular as eleições de 2018. Com meio da prisão legal do Lula, para dar continuidade dessa política. Aí ele fala, né? O golpe de 2016 foi dado em 2016, aprofundado em 2018. Os dois casos contou com forte aparato repressivo, recriação do GSI, a cargo da ETCOM, intervenção militar no Rio, militarização do Corpo Civil do Estado. Tudo isso para fortalecer a financeirização e reprimarização da economia, a superexploração do trabalho e a concentração de capital. Bom, grava mais essas coisas, né? O que é financiarização da economia? A gente já fala sobre isso. Reprimarização é a gente basicamente se desindustrializar, voltar a vender commodity. Superexploração do trabalho, botar pro povo trabalhar igual condenado. Realmente, o governo Lula, o povo tá trabalhando igual condenado. E concentração de capital, né? São os monopólios, os campeões nacionais. Isso realmente faz algum sentido. Em outras palavras, esses dois golpes, né, governo legítimos, foram para passar as contra-reformas trabalhistas e previdência, para voltar à independência do Banco Central, amarrar o Estado com teto fiscal e privatizar mais estatais. Um pensamento econômico mais à esquerda, você pode ver de forma clara. Aí ele continua falando o seguinte: espanta que gente crescida, mas isso é fruto do fracasso da nossa despolitizada redemocratização, não entenda que um golpe de Estado e um governo autoritário atendem a interesses econômicos. Esse julgamento é uma farsa, mas não no sentido que falam os bolsonaristas. Ele nada mais é do que uma disputa paroquial entre dois setores da direita, o establishment liberal financeiro e o bolsonarismo. Então você vê que ele consegue que a direita não é uma coisa só. E ele vai chamar o que a direita, sei lá, como o sistema, o establishment, às vezes pode ser setores da esquerda, na cabeça da direita, para ele ser o establishment liberal financeiro, no qual o primeiro mostra ao segundo quem de fato manda. Enquanto isso, a esquerda liberal faz esse papel ridículo de vender uma jornada de calvário e redenção, sendo que a realidade é material e dialética e que ela não manda em nada, não tem poder nenhum para além de alguns votos, alguns. O que está se configurando no Brasil é a consolidação de um projeto liberal financeiro e autoritário com aparência democrática, mas que não é. Ele termina falando que todo arcabouço, para que nenhum governante com cheiro de esquerda consiga governar, foi implementado entre 2016 e 2022. Agora, com a consolidação, vem um arrasa-quarteirão promovido pela direita dita democrática, anistiada pela esquerda. Então, as pessoas que estão aí, hoje, contra Bolsonaro, estão ganhando todo o aval do que um dia foi a esquerda. Porque você lembra quando o Temer resolveu indicar certa pessoa pro Supremo, você lembra como foram as reações da esquerda? O pessoal gosta de relembrar isso. Hoje, para a esquerda, é o maior defensor da democracia do Brasil. Aí vamos pegar esse gancho pra gente começar a falar das crises que estão rolando na esquerda. No final ele fala, cara, a esquerda não tem poder nenhum, não manda em nada. Tudo que foi feito aí é pra amarrar. Qualquer cara com um mínimo cheiro de esquerda não tem mais espaço. Augusto de Franco tá sempre batendo cartão no Estadão. Às vezes escreve um texto de 4 mãos junto com o Roberto Freire e mais 2 pessoas lá, Eduardo Jorge mais um. Os ciristas querem pegar uma carona na rejeição da maioria da sociedade brasileira ao bolsonarismo e ao lulopetismo. Não dá. Ciro representa um passado desenvolvimentista, estatista e pouco convertido à democracia. Apoiá-lo é como assinar um contrato com o século XX. Com atraso. O atraso? Quem que tá com atraso? O progresso, o progressismo. São os liberais progressistas. O Augusto de Franco é um grande liberal democrata, batendo ponto no Estadão. É mais ou menos o que o Danilo Thomas está falando. Vocês aí da esquerda, ficam aí batendo palma por que está acontecendo no Brasil. Vocês estão assinando a sua própria sentença. É o nosso fim. Vocês estão assinando a sentença que decreta o fim da esquerda do Brasil. Pelo menos o que um dia foi a esquerda, né? Aquela esquerda raiz, comum na raiz, foi esse martelo. E o Gustavo Castelão, que é o apoio do Ciro Gomes, reclama, né? Não tem carona. Ciro foi o único que enfrentou os dois nas últimas 2 eleições, com o desenvolvimentismo foi o país que mais cresceu no mundo, e o que a China é hoje. Ser democrata seria melhor você voltar pro século XX, porque o XXI não deu certo. Tá lá reclamando. Pra você ver que, realmente, o Estado liberal democrata, eles não querem a esquerda. Eles querem o Eduardo Leite. Querem um novo Fernando Henrique Cardoso para chamar de seu. Aí você vê um exemplo desse grande grupo, né, de super-democratas do Brasil, que liderou a Frente Ampla. Simone Tebet. Em dia de julgamento, Tebet diz que Bolsonaro é carta fora do baralho. Aí Tarcísio Nogueira diz, né? Vergonha ali é uma ministra que só sobrevive em cargo comissionado, é zero à esquerda no governo, que a ignora, e não consegue ser nem mais vereadora de Três Lagoas, falar que a maioria das pesquisas é carta fora do baralho. Nesse baralho, nem carta ela é. Aí a Simone Tebet aparece nisso daqui, ó. Em toda a minha vida pública, não me lembro de momento econômico tão bom. Hã? Em que Brasil essa senhora tá vivendo? O Fábio Van Garten comenta, acho que eu vou fechar os comentários. Não sei nem por onde deveria começar. Aí a mesma Simone Tebet comenta o seguinte: ajuste fiscal robusto será preciso pós 2026. Que vai na linha aí do que o Daniel Thomas está reclamando da esquerda. Ele fala, pô, a esquerda sempre foi contra pé de gastos, qualquer tipo de limitação dos gastos do Estado. É meio que uma linha meio keynesiana. O Estado aí como indutor, injetando dinheiro para ver se a economia pega em determinado momento.
E aí a Simone Tebet vem com um discurso totalmente contrário. Agora, por que fazer pós 2026? Por que não faz agora o ajuste? Aí, diante dessa questão, aparece nosso companheiro, nosso amigo João Manuel, membro da tropa. A ministra do governo Lula defende abertamente terminar de destruir todos os direitos sociais do país e a turma petista governista finge que não tá vendo. Aí o Cantalice comenta, o mau caratismo do lacrador é evidente aqui nessa postagem. A ministra jamais falou em cortar direitos. Ela nunca falou isso, ó. Falou em ajuste robusto. As renúncias fiscais precisam ser ajustadas. Benefícios indevidos terão que ser ajustados. O Lula não vai cortar o seu direito. Ele vai cortar só os benefícios indevidos. Ah, Lula. Lula é esperto, viu? A forma desavergonhada de atacar Lula e Haddad é um prato cheio para a extrema-direita. Não se criticar o Lula, o Bolsonaro volta. Aqui, ó. O Lula não corta direitos. O Lula corta benefícios indevidos. Lula endurece regras do Bolsa Família e restringe famílias de uma pessoa. Lula mantém corte de 7 bilhões no Bolsa Família e tira de unipessoas. Lula não tira benefícios. Ele, desculpa, corta direitos. Ele tira benefícios indevidos.